Você já ouviu falar a respeito do que eu vou dizer agora? O rico, ele domina sobre os pobres. E o que toma emprestado, ele se torna servo, escravo de quem empresta. Ouça, uma das piores sensações na vida de uma pessoa é ela depender dos outros. É quando ela precisa depender de alguém, principalmente quando ela depende de parentes, ou então ela fica refém da própria família por vários motivos, por várias circunstâncias. E você que já precisou pedir um dinheiro emprestado para um parente, para uma pessoa próxima, você sabe como é que é isso. Porque no começo parece apenas uma ajuda, talvez um socorro, mas muitas das vezes, depois de tudo isso, vêm as cobranças, vêm os comentários, começam os julgamentos e o final de tudo isso, muitas das vezes, termina em contendas, em problemas, desavenças. Então, numa situação dessas, você não pode nem fazer nada, não pode comprar um lanche sequer, você não pode fazer nada que seja simples, porque logo a pessoa que te emprestou esse dinheiro, ela vai dizer assim, ué, fulano não me pagou ainda, ele não disse que estava sem dinheiro, que estava numa situação difícil e está aí, ó, fazendo lanche, não sei o quê. Olha só, está esbanjando um monte de falácias. E de repente, além de dívida financeira, você também tem passado por situações emocionais terríveis. A pessoa começa a ficar tomando conta da sua vida. Ela começa a até querer controlar os seus passos, controlar a sua vida. E a Bíblia já nos alertava sobre isso. Porque ela diz assim, quem toma emprestado se torna servo e até escravo daquele que empresta. Compreenda bem, meu querido. Quando alguém depende demais dos outros, quando a gente começa a depender muito dos outros, são três coisas que certamente vai acontecer, três coisas que certamente podem acontecer. A primeira, você acaba perdendo a sua liberdade, você acaba perdendo a sua liberdade dentro da sua própria casa, com a sua própria família, lá no trabalho, porque você começa a viver como se tivesse que dar satisfação de tudo, para todos. Então, aquilo que era apenas uma simples ajuda passa a se tornar uma tremenda prisão, uma escravidão. E muitas das vezes você perde a sua paz, você perde a sua liberdade e você perde, de repente, até os seus direitos, porque a sua mente ela fica totalmente preocupada e cada vez que você vê aquela pessoa ou você cruza por ela, aí você e ela já pensam naquela situação, naquela dívida. A alegria desaparece, a satisfação que você tinha antes já não é mais a mesma, a consideração naquele relacionamento de amizade, de parentesco, já fica abalado, tudo fica muito sem graça, não é assim? É uma situação terrível. Portanto, a palavra de Deus, ela está nos ensinando, lá em Romanos 13:8, ele diz assim, não devam nada a ninguém. A Bíblia está falando isso. A não ser o amor. Ou seja, o próprio Deus, ele deseja que a nossa vida seja marcada pela responsabilidade, pela paz, pelo amor. Porque quando você aprende o valor da disciplina, muitas vezes é melhor você até apertar o cinto, né? Deixar de comprar algo, deixar de fazer algumas coisas e viver até com o básico necessário, o mais simples que for por um tempo, do que você, de repente, vender a sua paz e até perder a sua reputação no meio em que você vive, com as pessoas que você convive, enfim, até mesmo dentro da sua própria casa, no seu trabalho. Porque
aquele dinheiro emprestado, ele pode até ter sido útil, ter resolvido aquela situação, um problema momentâneo que você estava ali passando, mas às vezes que você passou e que isso criou outros problemas ainda até maiores, porque a perda da paz, a perda da sua liberdade, a perda daquela consideração que tinha. Por isso, meu querido, nós aprendemos algo muito importante. É melhor ter pouco e viver em paz, viver livre de tudo isso, do que você ter muito e viver humilhado, ou aparentemente ter resolvido aquele pequeno problema e ter adquirido todas essas consequências. Meu amado, entenda isso. A verdadeira riqueza não é ter tudo o que nós queremos, ou até mesmo aquilo que a gente tem necessitado. Porém, a verdadeira riqueza é você ter paz, dignidade, é você preservar a sua liberdade sem estar preso a ninguém. Quem verdadeiramente depende do Senhor Deus Todo-Poderoso aprende a viver com a sabedoria e não precisa aí ficar vendendo a sua tranquilidade por causa de ninguém ou por causa de alguma situação. Portanto, meu amado, muito cuidado ao se envolver em situações desse tipo, se envolver ou ter um envolvimento com empréstimos pessoais, evitar estar envolvido aí com empréstimos de dinheiro, de objetos, e até mesmo você ficar dependente daqueles favores que parecem ser tão simples, inofensivos, mas que no final eles acabam se tornando um grande motivo de contendas, de inimizades, e que na maioria das vezes tudo isso acaba terminando em um grande problema. Melhor é o pouco com Deus, é a dificuldade com Deus, e isso expressa verdadeiramente um princípio bíblico. Ter pouco, mas viver na presença de Deus. É muito melhor do que você perder a sua paz. Muito melhor é você preservar a sua paz, preservar a justiça de Deus na sua vida, a presença de Deus com você. Olha só, um versículo que expressa bem essa ideia é o seguinte: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que o muito com grande tesouro, onde há inquietação. Então, meu amado, confie em Deus. Vamos refletir isso. Melhor é você ter pouco, até estar passando nessa luta, mas ter paz no coração. É muito melhor você ter uma casa simples, mas cheia da presença de Deus. É muito melhor você ter uma mesa até humilde, mas com gratidão. Gratidão e oração, olha só. Porque, entenda bem, quando Deus ele está com a gente até no pouco, nas lutas, nas dificuldades, então esse pouco ele vai se tornar suficiente. Mas observe que quando Deus não está no muito, então o muito nunca satisfaz. O muito sem Deus nunca vai completar a pessoa. Concluindo, sinceramente falando, melhor é o pouco com Deus do que o muito sem a paz e sem a dignidade. Porque, meu querido, quando Deus ele está presente, o pouco ele se torna em abundância, e até o impossível ele se torna possível naquela situação. Quando você mantém a sua confiança em Deus, a sua dependência única e exclusivamente do Senhor, pode ter certeza, você vai ficar em paz, você vai ficar em condições de vencer, de romper essa situação, de passar por esse ciclo da vida sem ser envergonhado, sem ser escravizado por ninguém. Você está me entendendo? Eu desejo que a paz de Deus, que a prosperidade de Deus seja sobre a sua vida e que você possa dar testemunho de grandes vitórias. Que Deus te abençoe. Um forte abraço desse amigo, pastor missionário Vander Marques. Fique em paz.